2026 começou com tudo no mercado da bola. Que época maravilhosa em transferências, rumores, negociações. Eu gosto muito e aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre os clubes do Rio de Janeiro, as movimentações, a postura dessas equipes no mercado da bola. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo então. E se você está chegando agora, eu sou o Brendo Rainer e aqui a gente traz a verdade do jogo, sem enrolação, sem mentira. Quero te convidar a vir para esse debate, para essa resenha aqui comigo. E o ano de 2026 promete muito aqui no nosso canal, hein? Muito conteúdo sobre Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Mundo, Libertadores, Sul-Americana. Tá sensacional, uma temporada aí de muitas emoções pela frente. Então você não pode perder nada, hein? Já compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa a sua opinião aqui nos comentários no final do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que rolam no mundo da bola. Vamos começar falando então do tricolor das Laranjeiras, do Fluminense, que o Fluminense vai ter muitas saídas, é verdade. O Fluminense tem um elenco um pouco enxugado, uma folha salarial que talvez esteja fora ali do que a diretoria imagina, mas o Fluminense vai sim se reforçar, vai trazer reforços ali para incorporar ainda mais esse elenco para essa temporada de 2026, que tem Libertadores, Brasileiro, Carioca, enfim, Copa do Brasil, muitas competições. E a prioridade do Fluminense atual é trazer um zagueiro e um centroavante. Lembrando que o Fluminense já anunciou as contratações do zagueiro James, que vem do Mirassol, uma boa temporada, consistente inclusive, e também do lateral esquerdo Guilherme Arana. Aí a gente pode até discutir, mas o Guilherme Arana, o histórico de lesões não é favorável, é verdade. O Guilherme Arana, ele chega ali para ser um jogador em jogos decisivos. Não dá para você contar com o Guilherme Arana em todos os jogos, justamente por ser um jogador que se lesiona fácil. Então o Fluminense vai ter que ter esse cuidado, vai ter que ter esse acompanhamento de perto ali com o Guilherme Arana, mas de qualidade técnica indiscutível. É um ótimo lateral esquerdo, assim como eu acho muito boa também a contratação do James. E agora o Fluminense vai com tudo no mercado atrás dessas duas posições que são prioridades, zagueiro e centroavante. O Fluminense ali buscou informações sobre o centroavante Hulk, só que neste momento o Hulk está muito mais perto de renovar o seu contrato com o Atlético Mineiro do que de uma iminente saída e uma vinda aqui para o tricolor das Laranjeiras. O Fluminense também monitora o zagueiro Nino, né? Uma possível volta desse zagueiro, mas é uma negociação mais complicada. E o Fluminense, no paralelo, tem interesse nas contratações de Everton Cebolinha e também do meia Savarino do Botafogo. Savarino talvez um pouco mais dentro da realidade, já a saída nessa troca do Cebolinha de Flamengo para Fluminense um pouco mais difícil. Então essa é a posição atual do Fluminense no mercado da bola. A prioridade é um zagueiro e um centroavante. Falando de Flamengo agora, o Flamengo adotou uma postura diferente da última janela de transferências do meio do ano de 2025. O Flamengo naquela ocasião precisava reforçar o seu elenco para o Super Mundial de Clubes, mas a postura atual do Flamengo é de saídas e também de trazer reforços pontuais. O treinador Felipe Luiz entende que cada posição ali do elenco precisa ter dois grandes nomes, justamente porque o Flamengo precisa ter dois times numa temporada com várias competições. E aí jogadores que estão sobrando nesse esboço do elenco do Flamengo, jogadores que são terceira, quarta opção, vão acabar saindo. Foi o caso do zagueiro Pablo, o Matias Vina, que está praticamente acertado com o River Plate, e pode ter outras saídas, como a do atacante Michael, mas a aposta do Felipe Luiz, além de ter dois jogadores fortes em cada posição, é de jogadores que têm essa multifuncionalidade, de atuar em várias posições, como o zagueiro Danilo, que pode atuar em diversas posições ali no sistema defensivo. Lá na frente você tem um Gonzalo Plata, que pode também transacionar muito bem entre essas posições, e é um modelo muito parecido de gestão com o Pepe Guardiola nos elencos, né, nos clubes que o Guardiola trabalha, os elencos que o Guardiola monta têm essas características. E para suprir tudo isso, o Flamengo busca no mercado um goleiro para ser sombra ali para o goleiro Rossi, para bater de frente mesmo, e um centroavante, né? O Flamengo já anunciou o zagueiro Vitão, ótima contratação, é um jogador de qualidade muito boa o Vitão, então chega para disputar nesse elenco do Flamengo e posteriormente para ser também ali titular em um segundo time. Quando o Flamengo estiver muito focado em Libertadores, vai precisar de um segundo time para outras agendas, como o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tem elenco para isso e está reforçando cada vez mais posições que talvez sejam ali deficitárias, né?
Então hoje é um goleiro para ser sombra do Ross e um centroavante para fazer disputa forte com o Pedro. Muito se falou do Caio Jorge, negociação que ficou frustrada. Caio Jorge não sai do Cruzeiro para o Flamengo, o presidente do Cruzeiro deixou isso claro, dificultou em todas as portas possíveis essa negociação do Flamengo pelo Caio Jorge, mas o rubro-negro monitora outros nomes, como o de Marcos Leonardo do Al Hilal. É uma negociação muito difícil, a gente está falando de um jogador que é destaque na competição saudita, titular absoluto do Al Hilal, então vai ser muito difícil, mas não é impossível. Assim como o Flamengo monitora outros nomes aí do mercado europeu, tem um dirigente que conhece muito bem esse mercado, que é o Boto. Então aguardemos aí os próximos passos do Flamengo no mercado na bola, mas não vai ser de muitas chegadas, e sim de chegadas pontuais e de nome aí para reforçar esse elenco do Flamengo. Já falando de Vasco da Gama, o Vasco primeiro enxugou, né, o seu elenco, teve saídas como a do Maurício Lemos e outros atletas aí, e agora a aposta do Pedrinho é trazer jogadores que não vai custar muito aos cofres do Vasco da Gama. Mas o Vasco já anunciou aí 2 reforços, que foi o Juan Rojas, que vem do Monterrey do México por empréstimo de 1 temporada, e o Vasco também monitora a situação do zagueiro Alan Salvidia, do Colo-Colo, tentando um empréstimo também, mas os chilenos tentam uma venda em definitivo do zagueiro. E o Vasco também consultou informações pelo atacante Bremer, da Juventus, atacante que agrada ao Fernando Diniz, já trabalhou com esse atacante lá no São Paulo. Então, assim, essa é a postura do Vasco no mercado da bola, tentar contratações que venham por empréstimo, com custo baixo, nada que vá comprometer o clube financeiramente. Já falando de Botafogo, o Botafogo também vem com outra postura aí nessa janela de transferências. Não vai trazer nomes de peso, mas sim jogadores jovens, com um futuro, jogadores que podem ter sim um grande potencial e futuramente trazer muito dinheiro para os cofres ali do Botafogo. Então o Botafogo vai fazer apostas, jogadores que estão sendo analisados, que podem desempenhar um bom papel tecnicamente falando e que podem sim se tornar um grande ativo do clube lá na frente. O Botafogo que já anunciou os zagueiros Riquelme, de 18 anos, que vem do Sport, e também o zagueiro Ítalo, que vem do time B do Toronto FC lá dos Estados Unidos. Esse zagueiro, inclusive, foi revelado pelo São Paulo, tem 21 anos e está dentro dessas condições que o Botafogo espera, trazer jogadores jovens, jovens promessas que podem render muito lá na frente. Mas talvez a contratação mais importante até o momento do Botafogo é a do atacante Lucas Vidalba, que vem do Nacional do Uruguai. Também com 24 anos, supre essas características de ser um jogador jovem, uma jovem promessa. Então essa é a postura do Botafogo. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado, como é toda aposta. Mas é interessante esse modelo do Botafogo de ir ao mercado sul-americano e buscar esses jogadores jovens. Algo um pouco parecido com o que o Palmeiras faz em muitas vezes, né? Trazer jogadores jovens que depois se tornam grandes ativos, grandes vendas ali do clube e acabam reforçando o caixa financeiro do clube, que é muito importante também. Mas aí tem muita gente se perguntando, pô, o Botafogo está contratando, mas e o Transferban? Bom, na prática, o Transferban ele não impede o clube de realizar e celebrar contratações, né? Realizar contratos. Então o Botafogo já fez e já fechou o contrato com esses jogadores. O que o Botafogo não consegue é registrar esses jogadores para que eles estejam aptos a atuar em jogos oficiais. Aqui no Brasil, no caso, a gente fala do famoso BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. E esses jogadores que o Botafogo já contratou, o Riquelme, o Ítalo e também o Vidalba, não estão registrados no BID e não vão poder ser registrados até que o Transferban, que o Botafogo está pendente relacionado à contratação do Thiago Almada, seja resolvido. Mas até lá o Botafogo pode sim contratar, só não vai ter ainda esses jogadores registrados no BID para poderem estrear com a camisa do Botafogo. Mas agora eu quero ouvir você, torcedor, o que você achou das movimentações dos clubes cariocas neste atual momento da janela de transferência? Deixe aqui nos comentários qual que é o reforço que você mais gostaria que o seu clube trouxesse agora nessa janela de transferências para a temporada de 2026. E aproveite, compartilhe esse vídeo com seu amigo para ele ficar por dentro de todas as novidades aí do time dele no mercado da bola. E claro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades
que rola no mundo da bola. E amanhã tem vídeo falando sobre os clubes de São Paulo. Então fique ligado e não perca nada, hein? Um grande abraço.